Muito bem-vindo, esse é mais um episódio do Desperta, o quadro do GraçaCast que você ouve uma pregação completa, né? Pregações, como eu já disse aqui, anunciei anteriormente, elas falam e são gravadas, na verdade, em cultos, em nossos encontros familiares aqui, e eu espero que essa mensagem toque o seu coração e abençoe a sua vida. Não se esqueça, o GraçaCast você acompanha através das principais plataformas de áudio e também através do YouTube. Não deixe de nos seguir nas redes sociais com @rededobem.oficial, tanto no Facebook como no Instagram. Ouça a mensagem e que Deus te abençoe. E eu vou compartilhar uma palavra com vocês, justamente por um louvor que a Dani estava ensaiando essa semana aqui. Não é exatamente o louvor da palavra que ela estava cantando, mas é uma coisa que Deus colocou no meu coração, principalmente nesses tempos de angústia que a gente vive, né? Seja porque por medo da pandemia, seja porque vidas estão sendo ceifadas, seja porque profissionais da saúde exaustos, né, com tudo que tem acontecido. E são momentos angustiantes, né, de grande angústia para toda a Terra, né, e principalmente agora, nesse momento, para o nosso país, para as pessoas que aqui moram no Brasil, né, e a gente vai... O tema da mensagem é manter o fogo do Espírito em meio às adversidades. A gente sabe de todas as angústias, né, que nós estamos passando, a gente sabe de tudo isso que tem ocorrido, mas a Bíblia nos ensina a quem a gente deve recorrer nesse momento de angústia, ou nos nossos momentos de angústia, né? Porque hoje é uma pandemia, mas com certeza no passado vocês já tiveram outros momentos de angústia, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja por conta de um problema de saúde, seja o que for. Seja o que for, a Bíblia ela nos ensina de fato. Então eu queria começar, eu vou ler duas versões da Bíblia, então dependendo do que você tiver, eu estou com uma versão aqui de uma linguagem mais fácil e também estou com uma versão, então eu vou ler as duas, a gente vai começar lá em Salmos capítulo 18, no versículo 6. Aí vou ler aqui. Primeiro eu vou ler na versão tradicional, tá? Diz assim, ó. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Aí eu vou ler também na versão a mensagem, né? Que é essa, como eu disse, um pouco de linguagem mais fácil. Diz assim, ó. Que mundo hostil! Clamo pelo eterno. Grito para que Deus me socorra. Do seu palácio, ele ouve a minha voz. Meu grito chegou à sua presença. Uma audiência particular. Então aqui veja que o salmista ele faz uma reverência a Deus, né? Em vários salmos a gente pode encontrar essa reverência e ele com essa certeza de que mesmo na angústia ele clama a Deus e Deus o ouve, né? Então, a primeira passagem que a gente tem aqui de exemplo, eu vou passar por mais algumas, é justamente isso. Se a gente tem vivido um momento de angústia em nossas vidas, a gente não tem que clamar aos governantes, a gente não tem que clamar ao chefe, a gente tem que clamar a Deus. O primeiro a saber da nossa angústia tem que ser Deus. Então o salmista ele já começa dizendo que na angústia ele invocou ao Senhor, né? E chegou diante dele, Deus ouviu a voz dele. E aí a gente vai passar para o próximo capítulo de Salmos, que é o capítulo 50, no versículo 15, que aí é Deus falando com o salmista, e aí é uma resposta para esse clamor. A gente clama na angústia. A gente tem que clamar a Deus em todo tempo, né? Mais para frente a gente vai ver que é orar sem cessar, né? Orar continuamente. Mas no momento da angústia, Deus quer que você clame a Ele. E Ele ouve. E Ele faz milagres.
e ele reverte situações. Mas a gente tem que estar ciente que a vontade dele é soberana sobre todos nós. A gente clama, mas a vontade dele é soberana. Jesus no Getsemane, a gente vai falar um pouco mais pra frente de Jesus falando sobre orar continuamente. Jesus no Getsemane, ele fala que para Deus afastar dele o cálice, mas que não seja feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. Então a gente clama e sempre espera a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos ler o Salmos capítulo 50, versículo 15. De novo, eu vou ler em duas versões, deixa eu só pegar aqui. Diz assim, ó. Invoca-me, aqui é o Deus falando, no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem também diz assim, ó. Depois peça socorro quando estiver com problemas, e eu o ajudarei, e você me honrará. Então veja que o próprio Deus chama a gente a clamar a Ele no dia da angústia. Ou para contar para Ele as nossas angústias. E aí a gente vê as pessoas muitas vezes recorrendo nessa angústia a governantes, recorrendo a fórmulas mágicas, recorrendo às mais variadas coisas. E esquecendo-se de que o único que pode nos livrar dessa angústia, e especificamente dessa angústia, dessa doença que tem assolado o Brasil, é o próprio Deus. É o próprio Deus. É Ele que nos livra, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos conduz. E lembrando-se sempre que a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas. Aí a gente vai navegar mais um pouquinho aqui. A gente agora vai para o Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo é a partir do 13. Diz assim, agora, primeiro na versão tradicional. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. E aí vem a segunda parte, né? A gente clamou na angústia, e aqui ele chama a gente a se alegrar. Diz assim, alegrem-se sempre, né? Orem continuamente. Algumas traduções vão dizer regozijai-vos, né? Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Aqui eu li inteira essa parte da mensagem de Tessalonicenses, mas eu quero destacar dois pontos importantíssimos aqui, que são pontos-chave. A gente deve orar no momento da angústia, mas como eu disse, a gente deve orar continuamente. E se alegrar sempre no Senhor. Porque é só Ele que é capaz de nos dar essa alegria no momento de angústia, de nos dar a paz no momento de angústia. Vem dele. Se eu orei e continuamente pedi a Ele, no Salmo 50 a gente viu que Ele mesmo chama a gente a clamar. E Ele vai retribuir a gente, e a gente vai glorificar a Ele.
Porque mesmo no momento da angústia, mesmo no momento de tantas perdas que a gente teve, mesmo no momento de que parece que não há luz no fim do túnel, ou se a luz é limitada por mãos humanas, a gente tem que se alegrar no Senhor e orar continuamente, porque é Ele quem nos retribui, é Ele quem nos tira da angústia. Né? Mais uma vez eu destaco, esse versículo nem estava aqui, mas talvez ele fale com você também. Jesus no Getsemane, ele fala para os discípulos que ele tinha uma angústia de morte, uma angústia que dava vontade dele morrer. E ele vai orar, e ele ora a primeira, ora a segunda, ele encontra os discípulos dormindo, ele pede para eles vigiarem, ele ora a terceira e aí ele já volta já sabendo da vontade de Deus para a vida dele. Então, a oração, ela é um diálogo. Ela não é um monólogo. Se você está falando com Deus, você tem a certeza que Ele vai te responder. E se você está pedindo para Ele tirar a angústia, a tristeza, para Ele tirar pensamentos do seu coração, para Ele tirar pensamentos muitas vezes de morte do seu coração, Ele vai te responder. Ele vai te responder. Porque a vontade dele é soberana sobre nós. A vontade dele é soberana e ele nos chama, não só a arrependimento, ele nos chama a nos alegrar sempre. A orar continuamente. A oração faz parte de um relacionamento contínuo com Deus. Contínuo com Deus. Quando Daniel estava prestes a ser lançado na cova dos leões, ele não estava orando lá porque o rei tinha decretado que não podia. Eu estou até entrando em outras histórias que Deus está colocando aqui no meu coração, mas são exemplos importantes para a gente. Ele não está lá, de certa forma, orando só porque o rei decretou determinada coisa. Ele não está lá orando com a janela. A palavra fala que ele orava como lhe era de costume. Era um costume. Era uma oração contínua. E aí calhou dele orar no dia da angústia também. Tem um pregador que fala, eu não vou me recordar o nome dele agora, americano, que ele diz que orar a Deus é como ligar para casa todos os dias. A nossa casa não é aqui. A palavra fala que aqui nós somos peregrinos. Nosso reino, o próprio Jesus falou que o reino dele não era daqui. A gente está de passagem aqui por essa terra. E orar, sim, é como ligar para casa todos os dias. É como falar com Deus todos os dias. É como clamar a Deus todos os dias e esperar que Ele te responda. Porque Ele vai te responder. E quando Ele te responder, a gente passa a ter paz, a angústia vai embora, porque a gente sabe que a vontade dele é soberana sobre todas as coisas, independente de qual seja a resposta. A gente ora pelo enfermo, a gente ora pelos nossos familiares, a gente ora pelos nossos amigos, pelo nosso local de trabalho, sabendo sempre que a nossa oração ela é ouvida e que a vontade de Deus é soberana. Então, quando você for orar, mesmo que na angústia, saiba que Deus vai te ouvir. Ele está de ouvidos atentos do seu trono ouvindo a gente. Deus ele não fica assistindo de fora. Muita gente imagina Deus olhando de fora as situações da sua vida e achando que ele não vai interferir, ou porque ele ainda não interferiu, ou porque ainda não aconteceu, ou porque está demorando muito. Deus já te ouviu. Deus ele te ouve. Deus ele te ouve sempre. Então a gente não pode deixar apagar, como ele diz aqui no 19, não apaguem o espírito. A gente não pode deixar apagar essa chama dentro de nós. Quando Jesus estava para partir, ele disse aos discípulos que ele ia, mas ele deixaria conosco o Espírito Santo. E ele fala isso abertamente. E o Espírito Santo hoje habita em nós. E aí não importa que tipo de relacionamento com Deus você teve até aqui. Não importa o que você pensa sobre você mesmo. Meu pai disse agora há pouco que Deus fala lá em João, no Evangelho de João, né? Que Deus deu o seu único filho
Ele deu seu único filho por nós, ele não olhou, nós não merecíamos isso. Mas foi um amor ágape, foi um amor incondicional. E a partir do momento que ele se entrega na cruz do Calvário e ele consuma a obra dele, a obra da salvação foi consumada. O principal projeto de Deus para a nossa vida é a nossa salvação. É a nossa salvação. E nós temos que receber isso. E a gente recebe isso como? Se alegrando sempre, mas orando continuamente. Para não deixar que o Espírito de Deus se apague dentro de nós. Porque a gente tem uma porção de fé entregue por Deus para nós. Mesmo que você fale, Leandro, eu nunca acreditei em nada. Eu nunca entendi direito essa coisa do relacionamento com Deus pregada pela religião. Mas o relacionamento com Deus é simples. Onde você estiver, você não precisa estar dentro de um templo. Você não precisa estar de joelhos. Você não precisa estar diante de um altar. Onde você chamar por Ele, Ele vai te ouvir. E Ele vai te responder. Mesmo que seja no momento de angústia. A palavra fala que mesmo que seja com gemidos inexprimíveis, aquelas palavras que não saem da sua boca no momento de dor, Deus, Ele te ouve, porque Ele conhece nossos corações, Ele conhece nossos pensamentos, Ele conhece tudo, nossas ações. Ele sabe o que eu vou fazer daqui a 5 minutos, Ele sabe. Ele não habita no tempo humano, Ele é atemporal. Ele não habita dentro da nossa divisão de tempo. Ele habita fora. E Ele sabe exatamente. Passado, presente e futuro não existem para Deus. Para Ele é sempre presente. Para Ele é sempre agora. Por isso que Ele conhece todas as coisas. E aí eu vou compartilhar mais alguns versículos com vocês. E a gente vai caminhar agora lá para Romanos capítulo 8. Eu orei nas minhas angústias, Ele ouviu do seu trono. E aí o Paulo escreve aqui para os romanos, falando justamente sobre todas as coisas que nos assolam, todas as coisas que nos cercam, todas as maldades do mundo que nos cercam. E ele enumera algumas delas aqui. E aí depois, se você quiser ler o capítulo inteiro na sua casa, fique à vontade, mas eu separei aqui só um pedacinho para a gente conseguir ter encurtar o tempo também, para não ser uma mensagem muito longa. Então é a partir do 31. Diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí ele vai dizendo aqui: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele enumera as coisas. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E aí ele cita o Salmo 44 aqui. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Aí essa parte é maravilhosa. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Através de Jesus a gente é mais do que vencedor sobre todas essas coisas que o Paulo enumerou aqui. Sobre tudo que ele disse aqui, a gente é mais que vencedor porque não fomos nós que vencemos, foi Jesus. Ele que venceu com sacrifício de cruz. E ele nos deu essa vitória de graça, pela graça, através de nossa fé. E aí ele continua aqui, só para a gente concluir. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem essa angústia que você está sentindo agora é capaz de separar você do amor de Deus.
Nada na criação é capaz de separar a gente do amor de Deus. Nada. E aí eu vou citar nominalmente. Nem o coronavírus é capaz de separar a gente do amor de Deus. Nada, porque ele nos amou primeiro. Ele não poupou seu próprio filho, diz aqui. Ele não poupou seu próprio filho. E nos deu de graça todas as coisas. E não poupando seu próprio filho, ele diz até aqui, o Paulo ele pontua muito bem, ele cita o Salmo 44, que ele fala que por amor, né, a Deus a gente enfrenta a morte todos os dias e a gente é considerado como ovelhas destinadas ao matadouro. E se nós acordamos nessa manhã, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. E Ele tem cuidado de nós, apesar de tudo. Apesar de tudo, de todas as coisas que a gente tem passado, de todas as coisas que Paulo enumerou aqui, tribulação, angústia, perseguição, perigo, tudo que a gente tem passado, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado dos nossos e Ele tem nos guiado. Por isso que a gente não pode deixar de clamar, mesmo na angústia, mesmo em situações adversas, a gente não pode deixar de clamar. A gente não pode deixar esse fogo do Espírito se apagar em nós. Porque dele, diz a palavra, é o sim e o amém. É ele quem nos justifica. É ele quem deu seu único filho. E aí, eu sempre gosto de finalizar. A gente vai para João capítulo 16. Eu sempre gosto de finalizar uma mensagem com aquilo que Jesus diz sobre ela. Porque o ensinamento de Jesus é muito rico e é único. Não teve ensinamento igual que passou sobre essa terra como os ensinamentos dele. Então, eu vou ler 2 versículos aqui do capítulo 16. Depois, se você quiser, você pode ler inteiro também. Que ele está ensinando aos discípulos dele sobre tudo, e aqui ele diz claramente o que vai acontecer. Mas são 2 versículos super importantes que envolvem oração e envolve também tudo isso que a gente tem passado. O João capítulo 16, versículo 24, eu vou ler aqui. Acompanhe, se você não achou, só ouça. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Nossa alegria só é completa quando a gente recebe as coisas que a gente pede em nome de Jesus. Nossa alegria não é completa quando a gente pede as coisas para outras pessoas ou vem de mãos humanas. A alegria não pode ser completa. Só Ele pode nos completar. Só Ele pode... Falta uma porção dele dentro de nós. E essa porção que a gente tem que buscar, mesmo na angústia. E aí quando ele diz lá em Tessalonicenses que a gente leu, que para a gente se alegrar sempre, para a gente orar continuamente, aqui um pouco antes Jesus está dizendo, né? Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Se eu estou angustiado, eu vou pedir alegria para quem? Você pode até se alegrar com as coisas. Uma viagem alegra, né? Um carro novo alegra, uma casa nova alegra, ganhar mais alegra. Coisas materiais, né? Coisas da vida também nos alegram, mas a alegria completa só vem dele. A alegria completa só ele é capaz de dar. E mesmo que você invoque ele no momento da angústia, essa alegria vem dele. E aí a gente vai pular direto para o 33, João 16, 33, para a gente finalizar. Que diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então ele deu toda uma mensagem aqui. Eu te convido até meditar depois desse capítulo 16 de João na sua casa. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A paz e a alegria completa só vem dele. Dele. A Bíblia diz que é tudo dele, por ele e para ele. E aí ele nos alerta. Porque as pessoas falam assim: ah, mas se Deus existe, se Deus está olhando tudo isso, as pessoas morrendo com essa doença, as pessoas internadas,
Então, por que tem tanta maldade no mundo? E ele diz aqui de uma forma muito clara para nós. O próprio Jesus, ele não prometeu um mar de rosas, como dizem, né? O próprio Jesus, ele não prometeu que haveria facilidades. Muito pelo contrário. Ele diz que a nossa alegria só é completa nele. Ele diz que a paz só vem dele. E aí ele completa aqui na parte B do versículo. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, de novo alegria aqui, ó. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele já está falando isso aqui, ele está predizendo. Antes da crucificação, ele está falando para os discípulos dele. Eu venci o mundo. E ele venceu. Ele venceu. Então, quando você entrar na presença de Deus, mesmo na angústia, quando você for orar a Ele mesmo na angústia, quando você for clamar a Ele mesmo na angústia, mesmo que esteja doendo dentro do seu coração, que esteja dolorido, que você esteja amargurado, que você esteja triste com as coisas que têm acontecido, lembre-se sempre desse versículo aqui, de João 16:33. Primeiro, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele alerta os discípulos. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, tenham alegria. Eu venci o mundo. Ele já está predizendo aqui, depois da morte dele, porque ele vence o mundo na cruz do Calvário. Ele vence o mundo ressuscitando. Ele venceu a morte. E esse direito que ele nos deu, vencendo a morte, fez com que nós também vencemos a morte. Quando a gente acaba o mundo aqui para nós, quando a gente falece, a gente também vence o mundo. Não por quem nós somos, mas porque Jesus também venceu o mundo. Nós temos que aceitar essas palavras, aceitar o que Jesus fez por nós, para que nós também possamos ter ânimo, alegria completa, como ele diz, paz completa, para que nós também vençamos o mundo, para que nós também possamos nos alegrar nele continuamente, orar continuamente, e mesmo sabendo que a gente passe por momentos, por dias, semanas de angústia, a gente sabe que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, nas nossas vidas, nos nossos corações, e que onde tem uma angústia, vem a paz e a alegria do Senhor. Onde tem tristeza, vem a paz e a alegria do Senhor. Onde tem aflição, vem paz e a alegria do Senhor. Quando? Quando eu clamo a Ele. Eu disse lá no início, no Salmo 50, você não precisa voltar, que ele diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Só glorificando Ele, só clamando a Ele, a gente vai ter paz completa, alegria completa, e a gente vai vencer o mundo como ele venceu. Porque a vitória foi dele e foi a vitória que foi nos dada. Foi a vitória que foi nos dada. De novo, de graça. Não porque a gente merece, mas porque a gente recebeu dele de graça, no amor infinito dele. Ele não poupou o próprio filho dele. Ele não poupou o filho dele. Ele entregou o filho dele por nós. Ele entregou o filho dele por cada um de nós. Espero que você tenha gostado de mais um episódio do Desperta. Não deixe de nos seguir. Se você gostou, deixe o seu curtir se você estiver no YouTube. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Siga-nos também nas plataformas de áudio. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.